Sonhei que estava na casa da minha avó, só que lá estava dominado por gorilas. Era de noite e por algum motivo tinha um monte de gente desconhecida lá querendo dormir, mas geral tava com medo dos gorilas. Na casa todo mundo evitava olhar na cara dos gorilas para eles não se sentirem ofendidos, e todo mundo era submisso a eles. Mas uma hora o pessoal decidiu fugir e se trancou pro lado de fora da casa e deixou os gorilas dentro. Mas para conseguir trancar eles foi um filme de terror e disputa de força. Porque os bichos ficaram putos com a gente tentando fechar a porta, mas deu tudo certo e o pessoal conseguiu sair da casa. Antes de ontem eu vi um short de um gorila arrastando um cara pelas pernas e soltando. E uns 2 anos atrás vi um documentário que numa parte falava da hierarquia dos gorilas, então acho que foi por isso. Também teve um short que apareceu sobre um possível gorila híbrido com humano, que nasceu mas tiveram que matar por causa dos bagulhos da ética. Bom, não sei se isso é um sonho ou uma paralisia do sono, mas só sei que preciso de ajuda. Sábado, dia 8/7, tive uma experiência muito estranha que só aconteceu 2 vezes comigo. Contando agora com sábado foi mais ou menos assim. Normalmente, de vez em quando durante a noite acordo e volto a dormir. Mas dessa vez saí de um sonho casual e fui parar numa cama em formato de U, num quarto escuro, onde tinha uma ampla visão de cima e enxergava em primeira pessoa. Às vezes parecia que não era eu na cama, mas sim alguém me observando. Havia um elfo feito de estática passando a mão nos meus pés, cabelo ou me olhando. Hoje ele passou a mão nos meus pés. Sempre que isso acontece eu me levanto na cama e no sonho, e bato na mão dele. Mas acabo caindo de novo como se meu corpo fosse muito pesado. Então, ele se aproxima de mim, me cheirando ou passando a mão em mim, enquanto fala coisas que eu nunca lembro, mas sempre me deixa em pânico. Durante esse tempo eu repito em minha mente que ele não é real, mas esse elfo, sei lá, fica rindo e se aproximando de mim, às vezes até me lambendo ou mordendo. Depois de muito tempo dele rindo ou me machucando, finalmente acordo, sempre suando muito e chorando em completo pânico. Enfim, alguém já teve uma experiência parecida? Sonhei que era o Batman, esse mais novo que saiu, e que eu estava em uma cidade do interior, muitas casas e poucos prédios. Eu só ficava andando nos telhados e quebrando as coisas. Tinha um bairro que era cheio de casa antiga no estilo colonial. Eu andava nos telhados, quebrava as telhas e até destruía uma janela só por fazer. No final do sonho, eu ainda como Batman cheguei em alguma rua meio deserta, fui até um carrinho de lanche e pedi um hambúrguer. A mulher que estava lá ficou assustada comigo e depois que eu comi eu dei uma nota de US$ 100 para pagar o lanche. No começo desse sonho eu parecia estar numa casa com bastante mato, como se ela fosse abandonada. Eu estava no quintal dessa casa, estava de noite, era uma noite linda. E eu não estava sozinha, estava eu e uma mulher adulta. Não me lembro da face, mas o cabelo era curto e preto. Depois de uns segundos um homem sai dessa casa, e parecia estar dando um sermão na gente, como se a gente tivesse feito algo muito grave. Logo depois ele volta para dentro. Eu e a mulher nos olhamos por 3 segundos tentando entender a situação até que a gente começa a escutar sirenes vindo de longe, e estava se aproximando cada vez mais. Nisso a gente percebe que a mulher que falou com a gente denunciou nós duas. Muito provavelmente pela coisa desconhecida que a gente fez. Logo a mulher que estava comigo fala pra gente se render, mas eu não aceito e recomendo a gente fugir pelas casas que estão próximas da que a gente está. Percebo ali que estávamos em um subúrbio. Eu faço a seguinte pergunta para a mulher que estava comigo: e aí, vamos tentar? Depois dessa pergunta ela olha para mim e eu olho para ela, e a gente dá início a essa fuga. A gente sobe em uma árvore que estava perto da gente para chegar ao teto da casa que a gente estava. Subimos no teto e pegamos impulso para pular o muro e chegar na casa ao lado da nossa, e conseguimos. Mas nós duas nos desequilibramos do teto dessa outra casa e caímos na varanda dela que tinha areia e plantas. Nesse momento da nossa queda, uma luz se acende dentro da casa, indicando que tinha pessoas lá. Nós duas ficamos desesperadas, mas decidimos ir devagar para não fazer barulho e ir para o muro dessa casa para pular para a próxima casa, e assim dar continuidade à nossa fuga.
Chegamos no próximo muro e percebemos ali que o muro era umas 2 vezes mais alto que o que a gente tinha pulado, então pensamos em um plano. Vale lembrar que a luz se apagou e conseguimos despistar os moradores daquela casa. A gente pega uma caixa que estava ali e colocamos ela encostada no muro. A mulher sobe nessa caixa e me chama para me dar apoio e me fazer subir aquele muro. Ela me dá pezinho e me joga para cima do muro. Fico em cima do muro e estendo a mão para ela subir junto comigo, mas ela estava com uma expressão que não queria ir comigo, mas eu continuo insistindo para ela pegar a minha mão. Nessa conversa, uma mulher de dentro da casa parecia perceber o nosso movimento estranho no muro. Estava indo até a gente, era questão de tempo até nos achar. Eu desço do muro da casa que a gente estava e procuramos um lugar para a gente se esconder junto dela. A gente decide se esconder em outras caixas que tinha ali, mas a caixa que eu escolhi era muito pequena e a mulher viu a gente. Eu começo a correr em uma velocidade anormal, a minha amiga dá pezinho de novo e eu pulo o muro, mas ela não. Depois disso eu não sei o que eu tive. Uma espécie de visão ou algo do tipo, na qual eu vi a mulher que nos viu cuidando da minha amiga e a levando para um ritual em um cômodo de alguma casa. Ela percebe isso e foge das mãos dessa mulher. Para quem gosta de sonhos parecidos com filmes, aí está um tanto genérico. Mas lembraram vocês de algum jogo ou filme? Me digam. Eu sempre escrevo meus sonhos que acho relevantes. No Google Docs tenho vários, mas aqui vai a cereja do bolo. Eu estava sentado na grama com um amigo, e veio a namorada dele brigando com ele, para ele ir para casa e ela jogou um peão na cara dele. E mandou ele levantar logo. E eu fui defender ele e ela disse que eu estava assediando ela. Aí eu dei uma rasteira nela e joguei o peão na cara dela. E saí correndo. Do nada apareceu um velho em cima de uma grade numa casa. Ele estava bêbado. E estavam transmitindo Teletubbies ao vivo ali. E o velho se meteu e tirou o tico para fora. Era um picão roxo do tamanho do braço dele. E os Teletubbies começaram a mamar no tico do velho um por vez. Então mandaram cortar aquela obscenidade e foram pros comerciais e correram com o velho dali. E para enganar o público eles botaram um Teletubby fantasiado de caixa de suco gigante com um canudo e os outros mamando no canudo. E eu só olhando aquilo tudo saí dali. E estava na Vila do Chaves. E ele jogou água no Kiko que foi chorando pra casa e saiu a Dona Florinda e foi na casa do seu Madruga tirar satisfação. Só que deu um barulho de explosão e ela saiu toda marrom de lá. Então o Chaves entrou. E estava tudo cheio de bosta e cactos para todo lado na casa dele. E o seu Madruga estava gritando: foi a bomba de cocô. Tem cocô para todo lado. E eu espetei um cacto no dedo. Eu estava tentando tirar, mas doeu demais. Eu fui para um hospital que estava passando por um furacão, e estava tremendo tudo e dando tempestade lá fora e quebrando as janelas. E eu aproveitei que todos estavam apavorados e roubei um celular que esqueceram no sofá e fui para outra sala. Sonho 1. Cidade ficando submersa e não deu tempo de fugir. Aí eu disse: olha a crítica social soda, e todos, incluindo eu, tentando deixar o celular para fora d'água. Sonho 2. Estava com meu vestido branco sujo de barro e vi em uma jaula, aberta por cima como um chiqueirinho, um ornitorrinco gigante. Dei a mão para ele, beijei a mão peluda dele e ele ia me puxar para a jaula dele, mas aí aparece o Leão Max, aquele do desenho, como Tarzan, e impede. O resto não lembro. Sonho 3. Eu era a Jennifer Lawrence e tinha mais 2 atores comigo vigiando. Eu estava indo em um lugar que parecia um hotelzinho americano. Entrei no quarto e vi uma eu morta por suicídio, muitos remédios, e olhei para outra eu em cima da cama deitada de costas. Ela se virou e parecia muito assustada e esperançosa de eu estar ali. Não conseguia falar pois era uma duplicada, só me mostrou que também conseguia ter unhas grandes, e as fez crescer de lado. Sonhei que fui num banheiro de lugar público, era como se fosse a faculdade, e entrei no feminino sem querer, não tinha divisória, os vasos eram todos compartilhados. Aí fui pro masculino e todos os banheiros eram pares, um de costa pro outro, uns tinham vaso sanitário normal e outros mictórios. O mictório que fui tinha 1,60 m de altura, impossível mijar.
Tinha várias mulheres usando o banheiro masculino por conta dos assentos particulares, porém, como todos os banheiros eram vazados da coxa para baixo e do pescoço para cima, 1,70 m, dava para ver praticamente tudo. Saí de lá e fui lavar as mãos. Tinha um colega do ensino fundamental do 6º ano lavando as mãos. Tinha um negócio branco e pegajoso na pia, era o que ele tentava lavar. Perguntei se era cal, e então percebi que era massa corrida. Fui lavar as mãos e quanto mais eu lavava, mais impregnava de massa corrida. Ele perguntou se eu gostaria de usar crack, me falou que usava coca, mas agora tinha acesso a crack. Falei de jeito nenhum. E saí dali. Vi algumas crianças brincando e quase roubei o leite fermentado, só piquenique delas que estava no chão. Uma tempestade parecia vir de repente, fui vestindo a blusa em meio ao vento correndo atrás de alguma coisa ou lugar.